Então vamos lá, galera. Boa noite, dia 11 de fevereiro de 2021. 2021. Aula de programação web 2, tá certo? Então, que nem estava falando para vocês, vamos trabalhar dos dois lados, de back e front-end. O professor Luiz Felipe vai tratar a parte de front com vocês, com o React, e eu vou tratar com vocês o back-end com PHP, Framework, Code, Igniter, beleza? Nesse primeiro trimestre, eu e o Luiz trataremos deixar uma coisa clara, não sei se o Luiz falou, mas em nosso componente vocês não terão uma menção comigo e uma menção com o Luiz, tá certo? Será uma menção única. Então, ele vai avaliá-los do lado dele, eu avalio do meu lado, e depois eu e ele sentamos e avaliamos tudo, tá bom? É estranho isso, né? Ah, pô, mas caramba, não seria mais fácil você ter um componente e ele ter outro? Então, pode até ser. É que essa coisa de ter dois professores no mesmo componente dando coisa é inventação minha, tá? Então eu consigo colocar dois professores porque eles dão duas stacks diferentes, que a gente fala, né? Então vocês vão ver React e PHP, e aí a gente faz um trabalho em conjunto, né? Então é óbvio que também isso não dá para fazer com qualquer professor e também não com qualquer componente, porque tem que estar muito integrado os dois, tal. Então, mas isso não é problema, tá bom? Então, só mais para vocês entenderem um pouquinho. Então, a menção fechada lá em PW2 que vocês terão é uma junção das minhas aulas com as aulas do Luiz. Tudo bem? Só para deixar isso claro aí no começo. Galera, uma outra coisa que eu queria comentar, já que a gente está aqui no começo da aula, é o seguinte. Para vocês terem ideia, o atual terceiro não teve a divisão de aula que nem vocês têm aqui, por exemplo. A turma de vocês está com 38 alunos matriculados, vamos dizer assim, né? Então, acho que vocês lembram aí no meio das férias, eu mandando mensagem de WhatsApp para vocês, perguntando, tá tudo bem? E aí, vai continuar? Porque eu estava me planejando com tudo isso, né? Então, a grande maioria não, todos, né? Só acho que o Henrique que trancou, o Henrique quis trancar, conversou comigo. Falei, não, tudo bem, você sabe o que é melhor. E o terceiro atual, só para vocês terem ideia, ele não teve divisão. Foi uma pena, porque é uma turma excelente. Tá? Tá bom, depois a gente conversa, sem problema, Célia. Então, o que eu digo para vocês, cuidado, galera, eu não queria que essa turma não tivesse divisão no próximo semestre, mas para isso, obviamente, precisa do empenho de vocês, né? Em estar aí, em continuar com o curso, porque se lá no final a gente chegar com menos de 30 alunos, não acontece essa divisão, tudo bem? A gente é obrigado a criar uma turma só, então a gente não consegue dividir aula, então o professor perde aula, né? Vocês perdem conteúdo. Só para vocês entenderem, se fosse acontecesse a não divisão aqui no terceiro, aqui do jeito que a gente está, no segundo, perdão, entre React e PHP só teria uma stack, porque a gente não teria carga horária para dar as duas. Tá? Só para vocês entenderem. Eu coloco duas stacks dentro de um componente por causa da carga horária que eu consigo. Tá? Se não tem divisão, eu não consigo fazer isso. Tá? Não tem como. Então, pensem aí que a gente está andando, tá certo? Estamos com um processo de vacinação acontecendo já, então espero em breve aí nós estarmos vacinados, essa coisa toda, e que a gente possa, pelo menos, pelo amor de Deus, normalizar a nossa vida, porque tá complicado, né? Tá muito complicado. Mas fazer o quê? É o que a gente não pode parar a nossa vida, como eu sempre falo, né? A gente tem que tocar, mas a gente também tem que ter fé e pedir a Deus que isso acabe o mais rápido possível também, com todo mundo bem, né?
tá? Então é isso. Rapaz, no terceiro tem 21 alunos, cara. 21. É muito pouco, né? É muito pouco. Uma turma de 40 é muito pouco, né? A metade, quase a metade, né? É. E esse não é o nosso objetivo, né? É que nem eu sempre falo no primeiro, falei no primeiro essa semana, inclusive. Falei, gente, eu quero que os 40 que estão aqui terminem o curso. Então vamos lá, né? Vamos se esforçar aí para que a gente possa manter a qualidade da coisa aí. 17, né? Então, é complicado, tá complicado. Bom, então vamos lá. Então, como o professor Luiz Felipe aí falou, já das bases tecnológicas, então eu falei um pouco aí da nossa disciplina. Os materiais de aula vai ser a mesma pegada que eu vou fazer, que eu fiz lá no semestre passado, não vou mudar nada, tá? Posto aqui no canal da aula depois. Vou subir os vídeos no YouTube das aulas, para não ficar aqui dependendo do Teams. Vocês se inscrevam no meu canal, tá? Eu acho que tem gente aqui que não é inscrito, não é isso? Sacanagem, vocês vão lá ver minha aula e não se inscrevem no meu canal. Ô, gente, dá uns inscritos lá pra mim, pô. Tá louco. Sacanagem isso aí, viu? Que mais? Vocês dão risada. Você dá risada, né, Laís? A Laís, eu me racho com os seus vídeos, Laís, que você coloca lá no seu estado do WhatsApp, lá. Tirando sarro do povo, da sua mãe, tadinha. Tadinha da sua mãe. Pensa que eu não vejo? Eu vejo. Você dá risada, né? Bom, galera, vamos lá. Galera, prazer inenarrável estar com vocês novamente. Bom, vamos introduzir o assunto aqui. Hoje eu vou falar um pouco mais e na hora que a gente tiver que codar um pouco aí, a gente coda. Mas depois eu quero que vocês codem também, tá bom? Não tem jeito, tá? Esse componente, eu vou dar minha aula aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos tratar já uma coisa. Eu vou dar minha aula aqui, só que vocês vão ter que fazer a parte de vocês aí. E pior assim, no bom sentido, como é um componente integrado, vocês têm que seguir aqui a pegada do meu lado e lá do Luizão. Porque aí o Luizão a gente conversa. Eu pego nota de aula, mando para ele, ele pega o que ele fez, manda para mim. E aí a gente vai trocando ideia, tá? O que eu faço aqui vai refletir lá, tá? Então isso é importante. Bom, então vamos lá. Nessa fase do curso que a gente está, a gente vai trabalhar a programação do lado do servidor, o que podemos chamar de back-end. Então eu vou falar de back-end, graças a Deus, amém. Certo? Como vocês já devem ter falado. Se tiver que trabalhar com front, trabalho. Mas, não dá. Minha pegada é back-end, não adianta. Então, usando a linguagem PHP. E vamos começar a idealizar algumas coisas, né? Aqui tem uma introdução de texto, que eu falei da Web 2.0 e tal. Mas, em suma, ele vai falar o que para você aqui, ó? Do script do lado do servidor. Então, a gente tem aqui o server-side, tá? O que ele vai fazer? Server-side é o cara que vai ser responsável, é a linguagem do servidor, tá? É a linguagem que vai rodar fornecendo a lógica principal para a aplicação. Então, esse desenho aqui mostra bem isso que a gente está tratando. Então, eu tenho um computador local, que é a tua máquina. Você vai estar conectado à internet e vai fazer uma requisição a um web server. Onde está o PHP que a gente fala? Ele está aqui no web server. Então, quando você está com uma aplicação rodando na nuvem, tudo bem? Depois eu vou falar de como a gente vai fazer aqui, mas quando você está lá
num servidor na Amazon, na Hostinger, sei lá, seja lá onde for, o teu PHP fica lá naquele servidor. O que você manda do browser da tua máquina é uma requisição para ele. Tudo bem? Então vai abrir uma página, front-end, o React abre aqui na tua tela. Você vai colocar um usuário e uma senha e vai submeter esse formulário. Quando você submete, esse submeter formulário vai lá nesse servidor web e lá nesse servidor web ele faz todo o processo de autenticação que você programou. Vai no banco, pega lá, valida se o teu usuário passado e a tua senha está correta e te retorna dizendo, ó, validei ou não validei esse usuário, entendeu? É assim que funciona, tá? Que é o server side. Aí a gente tem o client side, que é quem? As linguagens client side são linguagens onde apenas o seu browser vai entender. Ah, então ele vai estar olhando aqui na minha máquina. Quem vai processar essa linguagem não é o servidor, mas o seu browser. Significa lado do cliente, porque eles vão rodar aonde? Na tua máquina. Server side, ele roda lá no servidor. Tudo bem? Basicamente, ao se falar de aplicações client-side na web, estamos falando de JavaScript e Ajax. Lembra lá nas aulas de JavaScript, como que vocês faziam para rodar? Você está na sua máquina, né? Então, é por isso que acontece isso que a gente está falando. Nossa, péssimo esse, hein, Rafael? Ajax não era um produto para limpar a casa. Tudo bem? Marcam uma dúvida. Quando um computador faz uma requisição para um site, é possível saber onde é? Você fala, Richard, a máquina cliente? A sua máquina, por exemplo, você bate e faz. Ah, tá, entendi. Sim, sim. Tanto que lá na Simpal, por exemplo, a gente tem um modo de contar uma historinha rápida. Aconteceu essa semana, inclusive. Um usuário começou a reclamar que estava sumindo, informações. Então ele cadastrava algo, jurava de pé junto, que cadastrava e sumia. Ah, mas cadastra e some o que eu cadastrei. Aí eu falei, aí o analista chegou e falou, Marcão, ele tá reclamando disso aqui, mano. Eu não sei mais o que fazer com esse cara, velho. Falei, não, calma, fica nervoso não. Pega o número que é um cadastro de caçambas de peça, né? Ele fala que cadastrava as caçambas e a caçamba sumia. Então o que que a gente fez? Eu falei, pega o número dessa caçamba pra gente entender o que tá acontecendo. Aí ele pegou o número e me deu. Primeira coisa que eu fiz, quando um usuário chega para você e fala assim, ó, eu tô cadastrando algo e tá sumindo. Aí você fala, me dá o número, o código desse cara. O que que você faz com esse código, galera? O que que você faria? Podem chutar, falar, a gente tá aqui para trocar ideia. Muito bem, Renan. Essa requisição conseguimos localizar pelo IP, professor? Então, é onde eu vou chegar, Rô. É onde eu quero chegar. Isso aí, Renan. Brunão, você pode fazer, mas depois validar. Primeiro, toda a vida, então já aprendam isso, que você tiver algo que você põe um sistema para rodar, tudo bem? Você implanta um sistema, você termina o sistema, põe no ar e ele começa a funcionar.
Bom, o cara começa a usar e aí ele te retorna falando, meu, aconteceu um problema. Tá, o que aconteceu? Olha, eu não cadastrei esse cara. Não, eu cadastro e ele some. A primeira coisa quando acontece esses problemas é a gente tem que pedir evidência para o usuário. Falar, beleza, cara, mas como que aconteceu isso? De que forma? O que que você fez? E ele te explica. Ah, eu fiz assim, eu fiz assado, eu cliquei aqui, eu cliquei lá. Pode ser que na hora que você for implementar, esqueceu de alguma coisa, furou alguma fase que acaba acontecendo esse problema. Se você diagnosticar que está tudo certo, e ele fala que nesse caso que a gente está abordando, ele fala, olha, sumiu, você pede o número do código que ele está cadastrando, e a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar o quê? Quando a gente está falando de cadastro, vamos olhar se esse cara está no banco. Vamos ver se ele está lá. Vamos fazer um select na tabela onde eu fiz lá no meu sistema, que eu cadastro essa determinada ação. Vamos ver se essa caçamba desse número tá lá. Então você vai lá no banco, vai fazer uma select na tabela que você quer, o código da caçamba igual aquele que ele te passou. E aí, para minha surpresa, na hora que eu dei a query lá e bati, eu achei o registro lá no banco. Só que lá no banco tem uma coluna chamada status, que é o status do registro, e ela estava deletada. Tudo bem? Deletada. Quando o status está deletado, ele não enxerga mais aquele registro no sistema. O banco está lá, está intacto. Só que aquele status determina se está deletado, quer dizer, ou desativado, não aparece para o usuário. E lá na tela de cadastro, ele tem como cadastrar, salvar, e ele tem como buscar o registro e desativar aquela. Aí eu falei para o menino, falei, óbvio, ele deve estar desativando por algum motivo. Aí você vai indagar o usuário, fala, olha, esse registro foi desativado. Não, não foi. Garanto pra você que não foi. Não foi, não foi. Aí a gente faz a seguinte pergunta que mata qualquer coisa. Meu amigo, só você, quem tem acesso à tua senha e o teu registro de funcionário? Aí o telefone fica mudo, aí ele fala, bom, eu tenho que passar para algumas pessoas, porque tem algumas pessoas aqui que não têm direito de acesso. Aí que vem. Falou, cara, então, isso que você tá me falando aí, que o registro some, com qual veracidade que eu vou ter da tua informação se você fornece o teu usuário e tua senha para outras pessoas? Galera, o usuário tem que entender que usuário e senha de sistema é como se fosse a assinatura dele. Esse é um ponto. O que aconteceu? Bateu que não, não é. Então o que a gente fez para entrar no que o Richard está falando aí? Olha só a trabalheira que isso deu. Nós criamos um método de validação para isso. O que acontece? Toda vida que o usuário desativar um registro desse, o sistema automaticamente vai mandar um e-mail para essa pessoa, para o gerente dele, e a gente mandou em cópia oculta para nós do departamento. Nesse e-mail consta, olha, você, fulano de tal, no dia, hora, minuto, segundo, com o IP da máquina tal, está desativando esse registro. Entendeu? Isso, auditoria. Pronto. Primeiro, que quando o usuário olhar isso na caixa de entrada dele, ele vai se borrar todo. Porque vai falar, putz, os caras estão me auditando. Certo? Então, isso é uma forma de inibir isso. Mas eu consigo, Richard, IP, hora, local, dependendo, tá? Então, tem como fazer isso aí. Tem funções do PHP que permite você pegar o IP
O IP é legal. O IP local da máquina que está fazendo isso. Sim, pelo próprio PHP. Você tem uma função que você pega o nome da máquina, você pega o IP da máquina, consegue tudo isso. Tem uma função que faz isso, sim. Tá? E aí então você monta um e-mail, não precisa abrir nada. Ele bateu no botão, o próprio PHP faz tudo isso, encripta um e-mail, pega e envia. Puf, já era. Pessoas de um site qualquer. Não entendi sua pergunta, Pedro. Alô, tá me Pode ouvindo, falar. professor? Fala aí, mano. Então, a minha dúvida é que, por exemplo, se você entrar num site, você clica em um link, tem como eles pegar o seu IP dessa forma? Usando o Tem? PHP? Tem. Não teria como, sei lá, ficar seguro disso? Ou não tem muito o que fazer usando o seu IP? Ah, tem método de segurança, tem coisas que você dá para fazer sim. Mas como dá para saber quem clicou, dá para restringir também. Dá, dá, tá? Ah, Então entendi, obrigado. entendeu? Professor, o senhor ainda acha mais viável fazer essa exceção para o usuário? Por exemplo, se um usuário utiliza uma máquina compartilhada, por exemplo. Então, o sistema ele faz uma autenticação. Eu posso usar qualquer computador, posso usar qualquer máquina, mas toda vida que ele loga no sistema, toda vida que ele bate no sistema, ele precisa autenticar com o usuário e senha. Tá? Então, de repente, ele pode fazer da minha máquina, vai acusar a minha máquina, mas nessa auditoria, por exemplo, eu posso pôr o IP da máquina e pôr o usuário do cara. Então, eu posso falar, putz, o Chiquinho, que tem a máquina dele lá no lugar dele, veio tentar usar a minha, Marcos, para fazer algo, dane-se. É pior para ele. Putz, ele saiu do lugar dele, tentou usar uma outra máquina para poder fazer algo, mas o sistema pega, porque ele pega o IP da máquina, o MAC, através do o hostname da máquina e o IP. Entendeu? Então, dá para fazer isso, é possível. Richard, desativando o JavaScript, né? Então, é isso que é um problema. E isso aí a gente vai até tratar um pouco aqui nas nossas aulas, porque tem pessoas que fazem críticas. Mas nesse caso da validação de mandar e-mail, tudo, Richard, você pode desativar o JavaScript, não tem problema, porque quem faz essa autenticação é quem? É o PHP. Então o PHP ele roda onde? No servidor. O JavaScript roda no seu browser. Se você desativar, tudo que for JavaScript que tiver na tua máquina, realmente desativa. Entendeu? Mas isso tudo que eu expliquei não teria como, porque eu estou fazendo essa validação lá no servidor. Tá? Então tem isso. Mas belíssima observação sua. Deixa eu ver aqui mais para aqui. Professor, é possível acessar um sistema desses através de controle remoto por outro PC? No caso, a pessoa faz permissão para outro usuário controlar o seu PC por acesso remoto, aí o sistema não iria identificar que está usando o IP, certo? Caramba, mano, vocês estão terríveis, hein, mano? Vocês estão querendo burlar mesmo o negócio. Renan, sim. Sim, porque, vamos supor, coloca um TeamViewer, né? E é um TeamViewer, eu acesso, por exemplo, a minha máquina, vou lá na minha máquina, faço a autenticação dela, e aí vai a culpa cair no meu colo, desde que eu tenha o usuário, sim. Sem TBO, né? Sim, se eu for pensar por esse lado, sim. É uma possibilidade. Isso mesmo. Tá? Muito bem. Então, a diferença entre o lado do cliente, que é o client side, e o lado do servidor server side,
Não vou ficar lendo aqui, mas a gente acho que já deu para vocês entenderem, né? Que é o server-side, eu preciso ter um servidor PHP, que onde que eu vou pôr os arquivos PHP? Eu acho que essa que deve ser a, né? Eu vou colocar na máquina do meu usuário ou eu vou colocar no servidor? Os arquivos PHP você coloca no servidor. Tudo bem? Quando a máquina roda, ela faz uma requisição. O que acontece aqui no desenho? Deixa eu voltar aqui no desenho que eu acho que fica melhor aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu faço da minha máquina local, eu faço lá uma requisição no HTTP, por exemplo. www.example.com/login.php. Bati na URL, vai vir aqui da internet e ela vai bater lá no meu web server. Quando bater lá no web server, vai ter um cara falando, abre a view tal. Vem o que? Uma requisição HTML, vem uma página HTML pela internet e bate no teu browser. Carrega. Login e senha. Você passa o login e a senha. O login e a senha. Você submete esse formulário, ele vem para a internet. Olha, ele vai ter que fazer uma consulta lá no PHP. Bateu no servidor, o que ele faz? Ele vai consultar no banco. E o que ele achar de resposta validado ou não, ele transforma em um HTML e retorna e diz lá, usuário autenticado ou não. Não retorna o código PHP para a tua máquina. Retorna um código HTML. Sempre. Então, por isso que quando você abre uma página .php, sei lá, bicho, página .php, deixa eu pensar numa página .php, techdembu.com.br/dtcc, acho que é isso. Isso aqui é PHP. Se eu bater aqui, ó, e bater aqui, ó, eu não tenho código PHP aqui em lugar nenhum. Não tenho. Eu tenho JavaScript e tal, mas eu não tenho nada de PHP aqui, ó. Isso tá lá no servidor. Saca? Então, ele encapsula isso. Não é que ele encapsula, né? Ele mostra isso, ele roda no servidor, monta um HTML e me retorna. Simples assim, tá? Então, isso é como trabalha o server-side. E o client-side é o quê? É o browser, onde ele tem uma engine lá que permite ele a renderizar esse HTML que é mandado pelo teu web server lá e aí carrega a tela bonitinha para você. Um CSS e o caramba 4 lá para você. Tá? Então, basicamente essa é a diferença. Marcos, tipo, se a pessoa usar VPN, esse modelo de e-mail pega o real IP? Creio que sim. Nunca testei com VPN, mas entendo que sim, Richard. Não teria problema nenhum, não. Tá? Raul, professor, por exemplo, um usuário fez algo de errado e desligou a máquina. Vamos supor que a empresa trabalha com DHCP, por exemplo. Que sempre que a máquina inicia, ela pega um IP diferente. Mesmo assim, eu consigo saber o que ele fez anteriormente? Então, isso depende. Depende do que você quer auditar, como que você audita. Por exemplo, lá também na empresa, a gente tem uma auditoria que ela faz assim. Eu pego e todas as instruções SQL, desde que seja insert e update, ele grava em uma tabela. Aí a gente pega a string, a string da query que ele montou, insert into, tabela tal, campus tal, valores tal. Então a gente pega essa string e guarda dentro de uma tabela, acompanhado do
usuário, nome da máquina e data. Aí eu consigo fazer esse tipo de autenticação. Nesse caso que eu expliquei anteriormente, a gente fez mais simples. A gente não pegou e fez isso gravar em um banco de dados. Nós simplesmente fizemos a geração de um e-mail, tá? Que não deixa de me ajudar na auditoria. Então, por exemplo, todo esse e-mail disparado eu posso colocar numa caixa de e-mail central em algum lugar, onde ele recepciona esse e-mail e vai armazenando lá. Quando eu precisar auditar isso, eu vou nessa caixa de entrada de e-mail e consigo verificar quem mexeu e o que mexeu, tá? Então, mais ou menos, tem várias formas da gente auditar, tá? Eu me empolguei há uns 2, 3 anos atrás. O que eu fiz? Eu queria auditar a parte de PHP. Só que eu não queria fazer gravar a parte de auditoria em banco relacional. Eu queria colocar em banco NoSQL. E aí que eu fiz? Eu montei um servidor Linux com Red Hat. Montei um servidor Linux e coloquei o Mongo nele. MongoDB nele. E aí fiz lá uma... Então, as nossas aplicações PHP tinha Banco Informix, Banco SQL Server, Banco MySQL e MongoDB. Tudo dentro da mesma aplicação, porque pode, tá? Posso ter vários bancos dentro de um sistema, não tem problema nenhum. E aí, na época, né, empolgado aqui, o bobão, eu falei, eu vou auditar tudo. Se o cara der insert, eu vou guardar no Mongo lá, no texto lá. Se eles der o update, vou gravar. E você quer saber? E selects todos que ele der, eu também vou guardar dentro dessa base. Então, eu estava auditando absolutamente tudo. O cara fazia uma seleção. A seleção de autenticação, de validade, para selecionar se o usuário está validado na empresa, no banco, eu armazenava. Select para trazer uma informação besta, eu armazenava tudo. Ah, galera, o primeiro dia, você ficava até emocionado. Eu fazia a seleção no Mongo lá, olhava, trazia tudo lá, bonitão os registros, os dados, né? Tudo lá bonitinho. Ah, fulano, ó, esse aqui é o ciclano lá, tá? É o fulano lá de baixo, não sei o que, lindo. Quando deu mais ou menos um mês de utilização, a aplicação começou a ficar lenta. Lenta. Até para logar tava lento. Ao ponto que tava entrando em colapso. Tava todo mundo parando. E aí e eu lá, caramba, mas o que tá acontecendo? O que tá parando tal? E aí a gente pensa, servidor, vai olhar servidor, nada. Olha o banco para ver se não tem registro locado, nada, o banco lisinho. Fala, mano, o que tá acontecendo? E aí a gente vai para as outras plataformas que a gente trabalha, .NET, Visual Basic e tal, e as plataformas rodando lindo, só PHP lascando. Falei, meu, como que pode, velho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí veio a ideia na minha cabeça. Falei, caramba, será que é a instância do banco Mongo que deve estar lascando? Eu falei, vou fazer um teste besta. Entrei na rotina e comentei a conexão com Mongo e, consequentemente, a rotina que fazia a inserção da auditoria. Baixei o servidor, subi de novo, bicho, virou um avião de novo, voando. Falei, caramba, meu, a minha auditoria tá acabando com a performance. Mas por quê? Aí eu fui ver. Quando eu fui ver o tamanho do arquivo lá de Mongo, porque o Mongo ele tá até 16, acho que é giga ou é mega, agora eu não sei, não lembro. De tamanho é o que ele suporta. Quando tá estourando esse valor, ele compromete toda a performance. Então o que aconteceu? Ele estava inchado. Então eu teria que fazer uma limpeza desse arquivo para deixar ele sempre enxuto, para que a performance sempre continuasse boa. Então, é uma das formas de auditoria.
que a gente tentou fazer. Eu tirei do banco relacional e coloquei no NoSQL, mas tem esse problema. A gente tem que ficar de olho nisso. E aí é óbvio, né? Eu não vou ficar gravando select, eu não vou ficar auditando select, né? Então, isso foi uma coisa que pegou. Mas foi interessante ser feita também. Alguém perguntou alguma coisa mais para cima aqui. Professor, nós como devs, que devemos fazemos essa auditoria? Boa pergunta. Cara, auditoria em nível de sistema, sim. Sim, seria interessante você ter uma rastreabilidade. Acontece do pessoal da empresa de ter um determinado registro alterado ou alguma coisa que aconteceu, eles querer falar para você, ó, me dá quando esse registro foi alterado e por quem que ele foi alterado. Isso acontece. Para saber quem fez, de repente fez de má fé e assim por diante. Então isso tem como a gente validar também. Mas quando a gente fala em auditoria de sistema, ou seja, saber quem inseriu, quem consultou e assim por diante, é nossa missão, sim. Teve um ano, eu não lembro se foi 2013, eu não lembro. Eu lembro que foi o José Serra, ele era candidato a presidente, eu acho, eu não lembro. Estourou na mídia lá que alguém consultou os dados dele na Receita Federal e jogou na internet. E eles descobriram quem foi, como? Através da auditoria. Fulano de tal logou em tal hora no sistema, foi lá e consultou tal informação. Entendeu? Então, isso é do nosso lado, sim. Desse sistema, tá? Criar uma rotina para limpar o banco. Sim, sim. Dá para você fazer scripts para isso. Atingir um determinado tamanho ou uma ocupação X tal. E aí você limpa um X de registros em tabelas, tal. Só que é uma outra coisa que tem que tomar um baita cuidado, né? Que eu vou limpar a tabela? Qual tabela? De auditoria? Tudo bem, auditoria então, porque tem empresa, tem política. O sistema só deixa armazenado auditorias que aconteceram nos últimos 30 dias. Do 31º dia para frente, os registros são excluídos. Isso, exatamente. Shell Script, exatamente. Então, ou seja, eu consigo fazer esse tipo de trabalho, tá? Para deixar sempre enxuto, você sabe, você faz um cálculo, você vê a volatilidade de registro nesse banco, nessa tabela, e fala, pô, tá, beleza, então a cada tantos mil ou milhões de registros é melhor dar uma limpada. E esses milhões de registros são juntados em quanto tempo? 30 dias? Então, beleza, a cada 30 dias, então, eu faço uma limpeza dessa auditoria, tá? Então, falar da linguagem PHP. Bom, o PHP é uma linguagem open source, aberta, tem comunidade no mundo inteiro, tem eventos deles, tem meetups. Tinha bastante isso quando a gente estava com a nossa vida normal, vamos falar assim, né? Tinha diversos eventos. Tem PHP-SP, que é uma comunidade muito forte aí, que trata da linguagem PHP, tá? Então ela é open source, então isso que faz também ela ser tão difundida, né? No mercado, né? Há quem fale mal, há quem fale bem, né? Mas é que nem ontem com o pessoal do primeiro, o pessoal fala, Marcão, qual é a melhor linguagem de programação que existe?
E aí eu falo, não tem uma melhor linguagem, pelo menos na minha concepção. Ela tem a linguagem que melhor atende a tua necessidade. E, obviamente, que tem a linguagem que você gosta. E tem a linguagem que você odeia. Eu, .NET, pra mim, eu tô fora. Eu não curto. Mas trabalho com ela. O que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Entendeu? Então, assim, não tem uma melhor. Eu falo para eles, tem a linguagem que vai dentro da sua concepção, ou melhor, dentro da concepção do problema, resolver aquilo ou não. Então, a Evelyn colocou aí, Java. Java é uma relação de amor e ódio, 880. Tem gente que adora, ama e tem gente que odeia. Né? Então, é bem isso. Tá? E quem foi que... Deixa eu só aqui pra cima. Não, Raul, Cacilda, não tem nem que pedir... Falar de pergunta, tem que perguntar mesmo. Tá, então não tem a coisa melhor. Eu curto PHP, eu acho que o que eu já fiz nela, o que eu tô fazendo é muito bacana. Apesar que agora eu tô indo mais para a área de banco mesmo, então eu tô trabalhando mais com banco de dados direto. Tô usando o PHP mais como suporte para mim. Então, só para vocês terem ideia assim, em agosto do ano passado, eu peguei um projeto que estava em andamento, que é um projeto de que ele precisa processar todos os estoques, verificar todos os estoques, ver os pedidos de cliente, as médias de venda e montar um cronograma de produção. Quem já ouviu falar de PCP aqui? Já ouviu falar de PCP? Que é o pessoal que faz o planejamento, controle de produção. As empresas têm isso. Então, tem um PCP que é totalmente manual. Então, a gente começou a fazer um projeto que faz o quê? Pega essa empresa toda, o estoque dela todo, pega as médias de venda, os pedidos que entram e monta uma programação para a produção. E aí começou-se a fazer. E aí, galera, o que acontece? Usando o PHP fazer isso. Nas versões, quando eu peguei o projeto, que era de um outro analista, ele saiu da empresa e veio para mim esse projeto. Esse projeto estava rodando, ele rodava para expurgar, para fornecer a programação, ele fazia 6 horas de processamento. Você clicava no botãozinho lá do PHP no front-end, processa para mim. Tuf! Eram 6 horas de processamento. Então, o que a gente fazia? No dia seguinte que esse relatório, essa programação teria que rodar, no final do expediente, a gente startava e ia embora. Que aí lá no comecinho da madrugada, ia estar ficando pronto. E aí no dia seguinte era só consultar isso. E aí o pessoal precisou de algumas melhorias e tal, e eu peguei esse sistema. E aí estava todo do PHP. Ele só fazia as queries de consulta no banco só. Mas ele fazia todo o trabalho essencial dele, ele fazia dentro do PHP. E aí o que eu fiz? Como o processamento sempre a 98% da carga de processamento é feita pelo banco, não é feita pelo banco. Eu preciso estar ali lado a lado com o banco, então eu estava fazendo muita requisição, PHP banco, PHP banco, PHP banco, PHP banco, fazer isso direto. Então o que eu pensei? Quer saber? Eu vou fazer a requisição, sair daqui, vou para o banco, faço tudo o que eu tenho que fazer e retorno com a resposta. E aí eu fiz realmente uma reengenharia de todo o projeto. Então eu peguei a regra de negócio que estava dentro da linguagem PHP e converti para SQL. Peguei a regra de negócio e passei para o SQL. E ao mesmo tempo que eu passei para o SQL, quando eu fazia as queries nas tabelas, tudo,
eu fui verificando como as coisas iam acontecendo e fui criando os índices nas tabelas. Ah, bom, puxa, eu consulto por nome, por contato, por não sei o quê. Tem índice disso? Não tem. Eu ia lá no banco e criava um índice. Faça, ó, tabela. Vou criar um índice para você. Quando buscar, busque por nome, por isso e por aquilo. E fomos estruturando isso. Fomos adequando, tal. E aí esse tempo foi diminuindo. A gente foi testando, foi fazendo, foi diminuindo, dava inconsistência de um dado, a gente voltava para a programação, ajeitava, voltava. Resumindo a ópera para vocês. Hoje, esse mesmo relatório que demorava 6 horas, e hoje ele traz aquelas informações que tinham naquela época e mais coisas processadas, a gente faz. Com todo esse trabalho de reengenharia e tanto da regra de negócio passando para o banco, como a estrutura das tabelas que façam a query, de 6 horas de processamento, caiu para 10 minutos. E outra coisa, além disso, esse processamento em 10 minutos, eu consigo fazer em produção, no dia a dia. Todo mundo consumindo, banco, servidor, e a aplicação vai lá bonitinha, faz lá os cálculos dela, faz as consultas dela, faz as comparações dela, calcula, salva em tabelas, tal. Em tempo de trabalho, em expediente normal, coisa que não dava para fazer antes. Antes, ele tomava tanto que ele sobrecarregava o servidor, principalmente de banco de dados. Ele oprimia o banco. Então, tanto que os usuários, os programadores, um dos líderes da programação, ele queria processar na máquina dele, e não dava. Ele não conseguia. Então, tanto que meu gente tava falando no começo, Marco, eu acho que a gente vai ter que reservar uma máquina só para processar isso. Eu falei, não tem sentido. A gente tá no século... a gente tá em 2020. Isso é na época da década de 70. Aí ele falou, eu sei, na época eu trabalhava no banco, eu fazia isso. Eu falei, então, mas hoje não dá. A gente tem recurso, não é possível. Ele tem muita informação, é um calhamaço de informação do processo. Mas, para demorar 6 horas e não deixar os caras os usuários usarem isso em tempo de trabalho, não dá. Eu tenho certeza que dá para melhorar isso. E aí foi o que a gente fez. Nós reduzimos esse tempo de 6 horas para 10 minutos. Então, todo um trabalho de engenharia. O que a gente fez? Tiramos o que dava do PHP e jogamos para dentro do banco. Então, esse semestre, a gente vai aprender a mexer em PHP puro. Semestre que vem, em banco, a gente vai aprender a programar dentro do banco. E aí vocês vão chegar a um ponto de maturidade que vai pensar, legal, eu estou fazendo uma regra de negócio aqui no PHP, mas eu tenho que ir toda hora no banco voltar, buscar para calcular alguma coisa. Se eu montar um procedimento armazenado dentro do banco, que processe só me dá os dados de entrada, ele faz todo o processamento e lá no final só me dá a resposta, é muito mais rápido. Vocês não têm noção da velocidade do tempo que você ganha com isso. E essa semana eu tô terminando esse projeto. Tanto que essa semana eu tô entrando todo dia 6 da manhã na empresa, para poder adiantar as coisas, tal. Então, a minha cara, eu tô exausto. Mas, por quê? E também, por que eu entro mais cedo? Porque eu tenho sossego para pensar. Porque durante o expediente, telefone ligando, tocando, o usuário chamando, o chefe chamando, os meninos que trabalham com a gente pedindo orientação e tal, então a gente não... Então, até isso a gente tem que burlar. E precisa entregar o projeto, então a gente tem que trabalhar um pouco mais de horas por dia. Não posso ficar tarde, porque à noite eu tenho que estar aqui com vocês. Então, a solução que eu tenho é entrar mais cedo para fazer isso, não tem jeito. Inclusive, amanhã entrarei 6 horas da manhã para poder pôr a cereja do bolo e pôr esse negócio para rodar de vez, né? Então, as máquinas ajudaram o processo ou somente melhoraram o código? Então, porque assim, como é server-side, o Renan, tudo tá rodando lá no server. E convenhamos, a gente tem baitas servidores animais.
E mesmo na época que eram 6 horas, eram os servidores animais. Então, assim, tá condicionada essa melhoria ao código, né? E o banco. Com certeza, a melhoria de código e ter transportado todo esse calhamaço de processamento para o banco ajudou muito, porque eu já tô lá e já consumo, tá? Então, eu otimizo isso por causa desses fatores aí que me ajudam pra caramba, tá? Banco é vida, velho. É isso que eu falo. A galera que sai da ETEC lá no final, vocês vão sair desenvolvedores de sistema, lógico, vocês vão aprender as linguagens, mas eu falo pro pessoal, vocês têm que sair também entendendo que o banco de dados é fundamental, cara. Se você modela um banco de dados que nem o seu nariz, tal, você pode ter as melhores técnicas de programação feitas dentro do teu programa. Pode ter tudo orientado a objeto, tal, herança, polimorfismo, né? Sobrecarga de método, cacete a quatro. Mas se o seu banco tá mal modelado, não adianta. Saca? Não rola. Então, por isso que vocês têm que ter embasamento de banco. Por isso que eu falo o seguinte: quem programa tem que manjar de banco. E quem trabalha com banco tem que saber programar. Não adianta, uma coisa completa a outra. Tem um recadinho logo assim. Não quero saber até que não. Tá? Então é isso, galera. Tá? Então, nesse semestre agora que vai começar, então, no semestre passado vocês estiveram lá, codaram. No chat, eu não tô entendendo, Célia. Tem alguma coisa aqui que eu não li? O professor Gabriel Miller tá com problema de energia na casa dele. Pediu para avisar. Ah, tá bom. Beleza. Obrigado, Célia. Agora eu vi. Desculpa, passou. Tá? Então, assim, galera, importante. Então, nesse semestre, como vocês vão começar a ver banco mais aprofundado, vocês vão ver a parte de DDL, DML, DQL, definições de como montar o seu banco físico. Então, peguem firme nessas coisas, porque isso é extremamente importante, tá? Para o nosso dia a dia. Um bom dev manja de banco e manja da linguagem que ele trabalha. Não tem muito para onde correr, tá? Algumas características do PHP. É uma linguagem de fácil aprendizado. Não é uma linguagem complexa, difícil. Ela tem suporte a inúmeros bancos. DBase, Interbase, MySQL, Oracle, Sybase, Postgre e vários outros. Inclusive os bancos NoSQL também, tá? Tem suporte a protocolos IMAP, SMTP e assim por diante. Tanto que a gente consegue trabalhar com um envio de e-mail, protocolos HTTP e por aí vai. É multiplataforma. Isso é bem legal. Por quê? Você programa ele e o teu sistema roda em Windows, em Mac, em Linux, né? No teu celular, no Android. Roda em qualquer lugar, tá? Por quê? Porque ele é server-side. Lembrem-se disso. Eu preciso só ter o browser, qualquer um desses sistemas operacionais só vai renderizar o HTML que chega e mostrar para você. Ponto. Então, por isso que é bacana. Seu código é livre, não é preciso pagar pela sua utilização e obviamente não precisa ser compilado. Embutido no HTML. É legal isso aí, porque lá na empresa a gente trabalha com os programadores mais antigos, né? Então, quando você mostra, eles e até hoje tem alguns deles que não mexem com PHP nem HTML. Os caras ficaram. Isso, exatamente, Raul. Eles ficam naquele mundinho da linguagem compilada, tal, é .NET ou é Visual Basic e fica naquilo.
Quando você mostra um código para ele, uma tela, uma página, um Visual Studio Code lá, que tem HTML no meio do HTML, você abre uma tag PHP e programa algo dentro, o cara fala, meu, caramba, que zona é essa? Você está programando PHP dentro do HTML? É que isso que está falando aqui, embutido no HTML. Acontece. Dá para fazer. Quando eu dava esse componente todinho, o que eu fazia? Eu fazia o front-end com HTML, CSS e JavaScript, né? E o PHP. E aí tinha algumas aulas minhas que eu embutia algum código PHP no meio do HTML só para aparecer alguma informação que venha direto, uma variável de seção, por exemplo, que tem o nome do cara. Então eu coloco lá no canto superior direito da tela para ele trazer o nome do usuário. Então é um HTML que eu monto, onde vai aparecer o nome, eu abro uma tag PHP e vou lá e busco a variável de seção daquele cara que tem o nome dele e carrego na tela. Então eu estou usando um PHP dentro de um HTML. Então o pessoal vê isso e aí eles ficam falando, caramba, meu, que bagunça é essa? Né? Por quê? Porque a gente tem essa opção. Tá? A gente consegue no meio do código colocar uma tag, uma instrução PHP no meio de uma HTML. Tá? CSS Inline. Aqui está falando baseado no servidor, está falando no JavaScript, que a gente consegue visualizar na página, clicando no exibir e mostrar o código fonte. E aí, aqui está comentando aquilo justamente que eu fiz aqui, um teste com vocês, que a gente não consegue ver o código PHP na exibição do código fonte. Tá? Por quê? Porque ele está rodando lá do lado do servidor. Então, o que a gente viu aqui diversos bancos de dados são suportados pelo PHP, né? Isso é legal, me permite aí ter um leque de opções. Aí pode vir a perguntar, Marcos, beleza, tem o PHP, tem o banco tal, e esse banco tal tem procedimentos armazenados dentro do banco que faça determinada coisa. Porque quando vocês podem pensar, quando a gente pensa de uma linguagem, falar com banco, pode ser que venha na nossa cabeça o seguinte, eu vou fazer select, eu vou fazer insert, eu vou fazer update, vou fazer delete, se for o caso. Então eu dou esses comandos, insert into, select asterisco from, update, tabela setando o campo tal. Mas vocês vão ver que os bancos de dados nos dão mais recursos. Um deles é as histórias de procedures, os procedimentos armazenados, que é isso que eu estou falando, que permite eu programar dentro do banco, fazer uma rotina de programação dentro do banco. E o que eu faço do PHP? Eu simplesmente chamo essa procedure no banco, falo, executa aí, truta, e só me dá a resposta. Tá? Então eu tenho esse poder de fazer isso. Tudo bem? Só para a gente poder entender isso daí. Então, o céu é o limite. O céu é o limite. O que você conhecer de banco, tá certo? O que você conhecer de banco e você conhecer de programação, o céu é o limite, tá? Evelyn, nós vamos aprender PHP orientado a objetos? Sem dúvida. Sem dúvida, porque a gente vai usar um framework chamado CodeIgniter e ele é orientado a objeto. Tá? Então a gente vai fazer assim, orientadinho. Tá? Porque a conexão em PHP com banco é melhor em PDO, né? Sim, PDO, porque tem as coisas prontas dele e tal. Sim, PDO. É mais seguro também, né? Hã? É mais seguro também, não? Também, pode ser, porque eu trabalho com tudo encapsulado, tudo tal, sim. Mas como eu vou usar, só que a gente não vai usar PDO, não. Vai usar mais QL, não, né? Não. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Bom, iniciando PHP. Peraí, porque a velocidade dele é melhor do que a do PHP, mais ou menos isso.
Não, quando a gente fala, é porque assim, imagine, quando você faz requisição para o banco, por exemplo, da tua aplicação, você faz requisição para o banco, você tem que percorrer isso, né? Você pega dois servidores, servidor web e servidor de banco. Então você está programando em PHP, está aqui. Qualquer requisição no banco, você vai ter que vir aqui. Você pega, processa aqui os dados, cata os dados, manda para cá de novo. Ele faz mais um pouquinho, precisa de outra seleção no banco. Vem aqui, pega de novo. Processa, cata os dados, devolve. Então, tá vendo? Eu tô fazendo muito I/O, muito input e output nessa rotina. É óbvio que eu tô falando isso numa rotina grande, onde você tem que fazer vários consumos de banco, ficar indo e voltando e tratando. Se eu pegar esses dados e dar pro banco, falar, meu, processa tudo aí que você tem que processar, grava, seleciona, calcula, dá update, faz o caramba 4, terminando só me dá a resposta. Fiz tudo com sucesso ou me retorna o resultado desse processamento de alguma forma. Entendeu? Então, ou seja, eu trabalho tudo aqui, eu só mando a requisição, ele faz tudo aqui dentro. Terminou, ele volta. Então, isso faz você ganhar um tempo considerável, tá? É óbvio que não é tudo que você faz no banco. Por quê? Até um professor meu da faculdade falava, gente, a gente consegue programar dentro do banco, fazer procedures, fazer o caramba 4, mas a gente não pode também esquecer que o banco ele foi criado para quê? Para armazenar. Tudo bem? Armazenar os dados. Então a gente tem que tomar um cuidado, ter o bom senso, né, e pensar na hora de fazer essas coisas. É verdade. Tá? Mas isso gera um aumento de espaço no banco? Não, não, não. Quando você faz esse processamento do lado do banco, você não sobrecarrega em questão de espaço. Espaço físico de disco, tal, não. Você pode onerar o processamento, certo? Então, se você põe uma carga muito pesada para processar dentro do banco, a gente tem que pensar que o banco está aqui. Então, ele está recebendo requisição de tudo que é lado. E pense nessas requisições, várias pessoas usando sistemas que consomem dados desse banco. Então, está todo mundo batendo aqui, né? Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu pego um pouquinho desse cara para processar, se o processamento que eu vou fazer aqui não vai prejudicar esses outros caras, que é o que acontecia no exemplo que eu estava falando para vocês. Quando mandava a solicitação para o banco, lá ele ficava. Então, o que acontece? Ele onerava, e não onerava só o servidor web, porque ele ficava fazendo I/O, como ele também onerava o banco. Então, fica as duas coisas lentas. Ou mais lentas, não posso falar lenta, porque não fica uma carroça, mas fica mais lenta, é perceptível isso, tá? Então, não é o espaço em disco, porque o script é um texto. É um texto, o script de banco de dados. Mas, quando a gente fala, a gente está falando de programação, tá? De carga de processamento, perdão, não programação. Carga de processamento, que é uma outra pegada. Tá bom? Deu para entender? Pessoal, uma coisa aí também, eu não sei se eu tô sendo muito tenicista com os comentários, porque eu tô indo num nível meio já profundo. Tudo bem? Se eu tiver indo lá muito na frente, vocês me brecam. É que vocês vão dando brecha e eu vou indo. Vocês vão fazendo pergunta, tal, 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 e eu vou viajando aqui. Então, se eu estiver indo muito lá na frente, vocês dão um toque aí, por favor, tá? Dá um toque. Fala, Marcão, volta pra terra. Você tá viajando já. Calma. Tá? Vocês me falam. Tudo bem? Beleza? Deixa eu só ver um negocinho aqui, galera. Se tá tudo bem. Então tá bom.
Iniciando o PHP. Então, assim, você pode baixar o PHP lá no php.net, tal, instalar no braço, blá, 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 aquela coisa toda. Porém, todavia, entretanto, contudo, você pode baixar o Champ. É a solução mais fácil, que a gente mais recomenda, porque o Champ já vem ele é um pacote, né? E aí nele vai vir. Tem o Champ, tem o AMP, tem o EasyPHP, tem vários aí, né? Tem o LAMP para Linux e assim por diante. O Champ é legal aí, para quem. Eu mesmo tenho ele, porque ele já vem com o Apache, servidor Apache, que é o servidor de PHP, e ele já instala o MySQL na tua máquina. Então aí você mata dois coelhos com a cajadada só, porque aí você vai atender as aulas aqui de PW2 e você já vai conseguir ter ambiente também para as aulas de banco 2. Tá? Então, ele é super simples de utilizar. Na hora que você starta ele, você instala, vai abrir esse painel de controle aqui, que o meu até está desativado. Aqui, ó. E aí tem o Apache e o MySQL. Você starta um e starta o outro. No Linux você vai precisar do LAMP. Tá? O LAMP. Começa com LAMP de Linux, tá? Pronto, o meu servidor web tá colocado aqui, ó. Então, aí que vem a coisa também. Quando você instala, lembra? Aqui na aula eu estou falando do server-side e do client-side, né? Então, o server-side é o quê? É o servidor lá da hosting da Amazon tal, que você vai bater lá no IP dos caras lá e ele vai processar o PHP e tal, e vai retornar para o seu HTML, vai renderizar no teu browser e vai abrir na tua máquina. Eu aqui, a minha máquina é client-side e server-side agora, ela é as duas. Tá bom? Porque o Champ está na minha máquina. E eu vou renderizar minhas páginas, caso eu faça, no meu browser. Tudo bem? Então, vale essa dica aí. Eu startei aqui o painel de controle, basta você abrir um browser e aí você digita o que? Local. Opa. Host. Opa, peraí. Olha lá, se abrir essa tela, o teu PHP, o teu Apache, o teu servidor web está no ar. Tá funcionando. Então, a partir desse momento, o PHP está rolando na minha máquina. Tá? Então, baixando o Champ, instalando, abrindo o painel de controle, startando o Apache e o MySQL, você já tem o ambiente de PHP na tua máquina. Tudo bem? Tranquilo? Lá para a aula do Luizão. Vou até a aula do Luizão. Aula do Luizão. Esse cara não precisa estar startado, só o de baixo. O banco está no ar. Quer ver? Ó? Se eu abrir aqui o meu workbench aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, tá o PHP, o MySQL tá aqui aberto, ó. Eu vou abrir aqui o Champ, Champ. Eita lasque. Eu vou abrir meu workbench aqui. Aqui tá uma carroça. Caramba, fiote. Aí. Vou abrir aqui, ó. Na minha localhost aqui uma conexão chamada ETEC Aula. Olha lá. Ele bate, eu tô no banco, ó. Se eu fizer um select aqui, quer dizer. Pegar aqui o BD Vendas, por exemplo. Nossa, minha máquina. Oxente! Ó, você viu? Fechou tudo aqui, bicho.
Então lá, se eu fazer um select, asterisco from, sei lá, eu estou no sistema de compras, que é o que a gente vai fazer, from produtos. Olha lá, ele me traz os dados, ou seja, eu estou autenticado no banco, pelo Champ. Para provar para vocês, eu vou estopar aqui o MySQL e vou tentar subir o Workbench lá para entrar no banco de novo. Ele abre aqui, vou bater aqui. Olha lá, conexão não estabelecida, tá vendo? Estou sem conexão, não aparece os bancos, nada. Tudo bem? Então você acaba tendo um recurso para as duas coisas. Tá ok? Beleza? Tudo bem essa parte aí, pessoal? Ah, o professor Francisco está falando que retornou a energia. Só deixa eu confirmar com ele se ele vai entrar em aula com você. Só um minutinho, pessoal, por favor. Estou pedindo confirmação dele aqui. Enquanto isso a gente anda aqui. Tudo bem? Tranquilo? 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 Show. Galera, de novo, se eu estiver viajando na estratosfera, vocês estiverem com dificuldade de entendimento, me perguntem. Vocês são da hora porque vocês conversam comigo. Site do LAMP. Cara, eu nunca nem entrei, mas vou pôr aqui lá, LAMP Download. Download, não download. Cadê? Está o LAMP. Tá aqui, ó. Tá aí, cara. Tá enviando ainda, tá lento pra caramba. Não sei se a minha internet tá uma porcaria. É, agora foi. Fecha aqui. Tudo bem, então? Iniciando os trabalhos com PHP. Ah, olha só. Então, para a gente não perder a mística, né? Vamos fazer o negócio, o Hello World, né? Pra não dar azar pra nós, que nem fala os caras, né? Os caras falam que dá azar pra, se a gente não usar a bexiga aqui do Hello World, certo? Dá azar, então vamos lá. Eu já tenho esses códigos prontos, mas vamos lá, vai. HTML. Vou pegar aqui o nosso Quebec, vou dar um title nele. Então vou pôr aqui tech de Embu. Hello World com PHP. A pandemia do caramba. Essa porcaria. Pronto. Fecho o title. E fecho cabeça. Beleza? Vou fazer um body. Opa. Fazer um body. Aí que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos abrir uma tag PHP aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui echo, que é um print. Tudo bem? Vou dar um echo. Opa. Alô, mundo com PHP para não dar azar. Fecho a tag PHP. Então, ó, tô metendo PHP no meio da tag HTML. Fecho o body e fecho o HTML.
Olha só o que eu tô fazendo por vocês. Odeio isso, tá? Aí, beleza. Vou dar um file, um save as. Aí que vem a jogada aqui, ó. Essa explicação tá aqui embaixo, tá? Onde que eu salvo essa desgrama aqui, ó? Eu vou salvar quando você... Vou até dar um zoom aqui. Ai, fiote. Aqui. Vou dar até um zoom aqui, ó. Ô, meu filho. Aqui eu vou aqui no meu C. Tá vendo aqui, ó? Tem uma pasta champ. Champ. E tem a pasta htdocs. A pasta htdocs é onde vai armazenar. É onde você tem que deixar os teus arquivos .php. Porque lembra lá quando eu bato no localhost? Bater no localhost, tô terminando aqui, já a gente vai lá, tá bom? Eu chamo esse arquivo que eu salvar .php, ele renderiza e mostra. Aquela localhost, quando você põe localhost, ele vem buscar aqui, nessa pasta. Então aqui, ó, vamos chamar aqui reload.php. Tudo bem? Vou salvar. Então eu salvei o hello PHP. Se eu for lá na minha pastinha aqui e lá no C champ htdocs hello.php, tá aqui, tudo bem? Então tudo que tá aqui roda. Tanto que ó, o projeto da nossa aula tá aqui, ó, compras dentro de uma pasta. A gente vai chegar lá. Vou aqui, tá dentro do dashboard. Vou pôr hello world ou hello.php aqui, ó. Olha lá. Alô mundo. Com PHP para não dar azar. O title tá aqui em cima, ó. Hello World com PHP na pandemia do caramba. Pronto, tá aqui. Certo? Só para mostrar. Então fizemos Hello World. Já não vamos ter mais azar com esse cara. Certo? O que a gente fez aqui? Simplesmente, dentro do HTML, coloquei o PHP. Isso aqui só foi na primeira aula, porque eu não vou usar isso, tá? Nas nossas aulas. Não vou usar isso. Só vamos usar isso aqui, ó. Tudo bem? Não, não precisa, Rafa. Não precisa. Tudo bem? Aí ele perguntou, professor, o senhor acha melhor o VS Code ou o VS Studio normal? Ah, sei lá, bicho. Pra mim, eu tenho até Sublime aqui na minha máquina. Eu gosto muito do VS Code, cara. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito dele mesmo, de verdade. Curto pra caramba. Tanto que na empresa eu uso ele. Então, não tenho restrições contra ele, não. Tudo bem o procedimento? Esse procedimento que eu falei tá tudo aqui, ó. Olha lá. Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou entendido aí? Deixa eu só ver se o Francisco comentou alguma coisa aqui. Beleza. Então, opa, que legal. Vou avisá-los aqui. Então, beleza. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilidade pura, mais ou menos. É bem sossegado. Então, a gente só viu a ideia de servidores e champ e ver como a gente vai começar a brincar com esse cara. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com PHP puro um pouquinho, mais para se habituar à sintaxe,
as estruturas. Então eu já vou chegar falando um pouco de variáveis, de estrutura de repetição, estrutura de decisão, blá blá blá, vetores, essas coisas. Que a gente vai trabalhar muito com array, né? Então a gente precisa de array. Se dá para usar no Notepad, dá. Você pode escrever o código onde você quiser, cara. Você salvando como PHP e colocando lá na HTDocs, não tem problema nenhum. Tem gente que trabalha comigo, cara. Eu falo que ele é doido, mas ele programa PHP no NetBeans, velho. Pra você ter ideia. Então, onde você vai codar, não tem problema, tá? Beleza, então, galera? Deixa eu ver só o que o Chico falou aqui. Então, beleza. O professor Francisco vai entrar aqui. Vou falar para ele se ele quiser entrar um pouquinho mais tarde, lá para as 9h30. Você quer entrar umas 21h30? Porque aí eu volto aqui e a gente começa. Aí a gente faz um intervalinho aí, volta, aí a gente mostra uma sintaxe do PHP aí bem para complementar o assunto e aí depois ele entra aí, que ele tá lá preparando a aula de vocês. Tudo bem, galera? Até aí? Então vamos fazer o seguinte, 21h05 mais ou menos, a gente volta, tá bom? Aí se não for com o Francisco diretamente, volta comigo, a gente vê uma sintaxezinha de PHP aí, pra gente começar a deixar a coisa mais bacaninha, tá bom? Então eu não vou pôr agora as notas de aula lá no canal, porque se eu for dar mais um pouquinho de aula aí, eu vou até onde eu parar e subo para vocês. Beleza? Fechado? Então vamos dar um intervalinho agora. Vou parar a gravação aqui e aí a gente volta. Tudo bem? Beleza?